Olá, meus amigos. Hoje nós estamos aqui com a professora doutora Helena Lariucci, né? Nossa querida convidada. Ela é professora de Civil e Processo Civil, tem mestrado e é advogada militante. Doutora, com a palavra, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, professor Marley. É uma honra estar aqui, ladeado, olha que honra, né? Professor com mestrado, 2 doutorados, 2 formações acadêmicas. Espero poder contribuir com o tema que a gente se propôs a debater hoje, nesse bate-papo. O podcast é tão interessante porque a gente faz um bate-papo, né, de uma forma tranquila, leve, e que o pessoal goste aí e possa acompanhar. Exato. O convite para a doutora contribuir com o nosso conhecimento a respeito da advocacia extrajudicial. Tem crescido tanto e tem tanta coisa para ser feita e com muito mais facilidade, com mais agilidade, mas muita gente ainda parece que não conhece o tamanho que é, a dimensão que é. Qual é a sua opinião sobre a advocacia extrajudicial? Bom, a advocacia extrajudicial, ela muitas vezes é interpretada de uma forma equivocada. Ela é conhecida, né, em 90% dos casos, como a advocacia dos cartórios. Então, pensa assim a advocacia extrajudicial fixando somente naquilo que pode ser realizado no cartório, né, no tabelionato, no registro de imóveis, né? Isso é uma parte da advocacia extrajudicial. Se a gente for olhar a fundo, extrajudicial é tudo que é fora do judiciário. E assim, professor, está crescendo muito. E é a nova tendência, é o aprimoramento da advocacia extrajudicial. Por que a gente pode afirmar isso? Em países mais desenvolvidos, né, 90% das soluções nessa parte do direito privado, ou seja, não criminal, né, ou que não envolva as questões públicas, né, do direito público, a parte do direito privado em si, 90% das questões são resolvidas de forma extrajudicial. Né? E aí a gente traz, quando pensa-se em Brasil, o Justiça em Números de 2022, salvo engano, e aqui eu faço um parêntese, porque o Justiça em Números geralmente é lançado em julho, agosto, entre julho e outubro, referente aos números do ano passado. Então a gente não tem ainda de 2024. E esse dado meu é de 2022, né? Então ele está um pouquinho desatualizado. Mas tinha-se, em média, no Brasil, 228 milhões de processos em andamento, desde a primeira instância até os tribunais superiores. Professor, é mais processo do que habitante, né? Porque o censo saiu, tem 212, entre 212 e 215 milhões de habitantes, 228 milhões de processos. Isso demonstra o quê? Demonstra que o brasileiro é litigante. Mas quem é o maior litigante dentro desse universo de processos? O próprio poder público e as suas entidades, as autarquias, né? Porque envolve, óbvio, um direito de uma coletividade. Quando a gente pensa em poder público, a gente tem que lembrar sempre que está representando a mim, ao senhor ou a você, né? E a todos os nossos ouvintes, independente de ser advogado ou não. Mas a gente tem observado, principalmente com a mudança de algumas legislações, como o próprio Código de Processo Civil, que foi alterado recentemente, vai fazer 10 anos agora, né? A lei é de 2015, mas entrou em vigor em 2016. É recente para uma legislação. A gente observa que já houve uma tendência de extrajudicializar as demandas para diminuir, né, a quantidade de ações junto ao judiciário. Por quê? Porque muitas vezes o judiciário acaba não dando atenção para questões extremamente complexas em razão de questões que poderiam ser resolvidas entre as partes, óbvio, se assim elas quisessem. Então, para que o advogado, vamos pensar no advogado 6.0, porque já passou inclusive o
5.0, né? Passou. O advogado 6.0. Dentre os soft skills, as qualidades que ele tem que ter, todas aquelas que já estão descritas para um advogado 5.0 e a inteligência artificial, né, as novas tecnologias, ele ainda tem que saber como atuar na advocacia extrajudicial, porque a tendência do Poder Judiciário é extrajudicializar aquilo, né, que for possível que as partes cheguem em um consenso, seja por meio de mediação, seja por meio de questões a serem resolvidas diretamente nos cartórios, seja por meio das negociações, né, e até das câmaras de arbitragem, a depender da situação. Vamos por ponto, né? Um ponto que teve recentemente agora, da desjudicialização que nós estamos tendo no país, foi a questão do divórcio, mesmo com o menor, poder ser feito extrajudicial. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito, professor, que tudo aquilo que, primeiro, o divórcio, isso é extremamente importante. Eu até já escrevi um artigo sobre isso. O divórcio é um direito potestativo. O que significa isso? Quando um não quer, dois não permanecem casados. Basta um dos cônjuges não ter a intenção na continuidade da relação conjugal, ou seja, do casamento, a instituição casamento, independente do outro querer ou não, o divórcio ele vai acontecer, né? Para casar, os dois têm que querer, para divorciar basta que um queira, né? Então, esse direito potestativo, né, é algo que já dá a possibilidade a esse cônjuge de divorciar. Estou falando só do divórcio. Não estou falando de partilha de bens, não estou falando de pensão, não estou falando de guarda dos menores, estou falando somente do divórcio, né? E a gente tem algumas questões que geralmente acabam que atrasam. Porque uma ação de divórcio consensual, ou seja, quando as duas partes concordam, aí tem um único advogado, tecnicamente ela correria de uma forma mais célere, ela ainda é mais morosa do que um divórcio junto ao cartório. No cartório, as partes entregam a cópia dos documentos necessários, as certidões necessárias, né, que o cartório exige. É necessário a presença, é obrigatória a presença de um advogado. Eles comparecem com data e hora marcada naquele cartório, assinam um documento e já saem de lá com o documento do divórcio, né? E aí depois é só averbar aonde eles efetivamente divorciaram, né? Então é um processo simples, em 2, 3 dias se resolve, né? A depender aí do tamanho da fila do divórcio. Olha, professor, só um parênteses. Eu fiz um caso de divórcio aqui na nossa região, demorou 1 ano e 8 meses. Judicial. Que tem uma vara de família aqui na cidade de Águas Claras. Demorou 1 ano e 8 meses. E fiz um extrajudicial, 3 dias. É exatamente isso. Então, em termos de tempo, né, economiza-se muito. Então, quando o divórcio ele é consensual. Muito se discute sobre a possibilidade da concessão da tutela de evidência no caso do divórcio. Ou seja, o juiz já decreta logo no começo, a pedido da parte, o divórcio, né? E as outras questões, elas acabam sendo discutidas, porque geralmente, professor, quando uma das partes decide divorciar, o litígio, ele acaba sendo na partilha dos bens, ele acaba sendo na guarda das crianças e na pensão das crianças, né? Ele não está efetivamente um litígio em si, ele não está ali na ação pura do divórcio. No direito, né? No direito ao divórcio. Ele está nessas outras questões que são inerentes. Aqui no Distrito Federal, nosso amado Distrito Federal, a gente vê que o judiciário aceita na ação de divórcio a partilha de bens, mas eles não têm o hábito de aceitar que a ação de alimentos e a guarda
seja discutida litigiosamente, seja discutida nesta mesma ação. Eles geralmente aceitam apenas quando é tudo consensual, né? Então, quando se autoriza, né, agora, com essas decisões recentes, essas regulamentações recentes, se autoriza que se faça o divórcio, né, com um menor no cartório, que era a única exceção que não podia, na época, né, quando se implantou o divórcio no cartório, não podia ter filhos menores. E a ideia é justamente a proteção dos direitos daquele menor. Mas agora, com essa autorização, a gente dá ao jurisdicionado essa sensação de acesso à justiça. Por quê? Porque o que tira essa sensação é justamente essa morosidade. E a advocacia extrajudicial, ela tem nesse contraponto justamente a celeridade, como o professor muito bem disse. Uma ação de divórcio consensual, ela demora de 4 a 6 meses, quando a vara tem uma celeridade muito grande, né? Entre 4 e 6 meses, porque até passar pela protocolar, né? Tem a fila que o processo tem que cumprir, se não tiver pedido de tutela de urgência, né? Verificar se toda a documentação está lá, se pagou as custas processuais ou se pediu a gratuidade de justiça. Até se averiguar tudo isso para mandar para o juiz dar a decisão, entrando nesta fila, né, que o juiz tem por ordem de cumprir, se demora aí 4 meses, né, 2 meses, 3 meses, vai depender muito da situação. Estou falando aqui do Judiciário do Distrito Federal, que é célere. A gente tem uma celeridade grande. Porque nos outros estados demora muito mais. Em outros estados, corre o risco de demorar 8 meses. E no cartório, né, como o professor falou, em 3 dias a gente conseguiria resolver a situação, a depender da agenda do próprio cartório. Então, a vantagem, né, quando pensamos no divórcio de forma extrajudicial junto ao cartório, né, é essa, é o tempo, é a sensação que o cidadão tem de que o direito dele foi respeitado de uma forma célere. Porque assim, professor Marley, para casar hoje, nem 30 dias precisa esperar mais. Agora, com o sistema unificado, os proclames são rápidos. Tem pessoas que casam de um dia para o outro. Ou da entrada de manhã, à tarde pode casar. Às vezes até casa para sair fora do país rapidamente. Né? Exatamente. Então, tudo está se modernizando para que para que aconteça de uma forma mais ágil, porque o grande problema que causa o impacto no cidadão ou no jurisdicionado é justamente essa morosidade. Bom, uma coisa bastante interessante também, por experiência. Eu regularizo terra. Eu peguei um caso onde tinha uma fazenda que estava com uso campeão com 25 anos. E eu peguei da fazenda do lado. Eu gastei 9 meses do que eu peguei do zero para fazer georreferenciamento, toda a documentação, procurar confrontante, que é uma área de 900 alqueires, é uma área grande, é muito confrontante. Toda a documentação, do início ao fim, 9 meses. Em seguida, regularizada a terra, nós partimos para o loteamento, que é um outro processo também, que é claro que a gente tem que ter toda uma equipe nos ajudando. O advogado não trabalha sozinho no extrajudicial, tem que ter uma equipe para trabalhar. Mas em termos financeiros, você receber os seus honorários é muito mais rápido, o resultado é muito mais rápido e a sensação de direito que o cliente tem também é muito mais rápido. Mas aí vem uma pergunta que eu te faço. Há colegas nossos que acham que a advocacia extrajudicial vai perder o advogado. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o advogado, ultimamente, tem se dito muito que a advocacia é uma profissão que vai deixar de existir. Eu não acredito nisso, ao contrário. No meu ponto de vista, a única, né, profissão que é reconhecida na Constituição Federal, no artigo ali não 133. tem médico, não tem dentista, nada. A única profissão que tem na Constituição é o advogado. O advogado é essencial à administração da justiça. Isso é tão interessante, professor,
um apocalipse e morrem todos os advogados. Aí o cidadão comete um crime. Ele não vai poder ser julgado, porque não tem advogado para defender. Como que fica? Princípios básicos, como da ampla defesa, como do contraditório, são princípios constitucionais universais. Eles foram constitucionalizados, internalizados por meio da Constituição Federal, mas eles são princípios básicos universais. A gente consegue encontrá-los lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948. Então, o advogado é essencial à administração da justiça e não do judiciário. É importante a gente esclarecer a administração da justiça e não a administração do poder judiciário, né? Isso é algo que muitas vezes a gente esquece quando lê o artigo 133 da Constituição. E assim, professor, é extremamente importante. Pouquíssimas são as demandas extrajudiciais em que não há obrigatoriedade da presença do advogado. Por exemplo, divórcio, inventário, o senhor falou de uso campeão extrajudicial e várias outras demandas, é obrigatório a presença do advogado. Em algumas situações pode ser dispensável? Pode, mas não é aconselhável. Não é. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Juizado especial. Não tem nada a ver com advocacia extrajudicial, é justiça. Até 20 salários mínimos, o cidadão ele pode ingressar junto ao juizado especial sem a presença de um advogado. Até 20 salários mínimos. E em primeira instância, né? Mas geralmente do outro lado tem alguém com advogado. Então, em termos de paridade de armas, ele fica numa situação injusta. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento técnico que um advogado tem, afinal de contas o advogado estuda 5 anos, né? Faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, né? Estuda todo dia, porque a gente precisa estudar todos os dias. A advocacia é uma profissão que exige um estudo, exige um conhecimento, né? A depender da especialização muito profunda, né? Porque não cabe mais na nossa profissão advogados generalistas ser um pouquinho disso, sei daquilo, não, é necessário que haja ali uma especialização e um estudo profundo daquilo, né? Que se vai debater. Então, do outro lado tem um cidadão que não estudou profundamente, então existe não há uma paridade de armas na apresentação daquela situação junto ao judiciário. Então, pode. A lei diz que até 20 salários mínimos no juizado especial pode litigar sem a presença obrigatória do advogado, mas não é aconselhável, né? Por que não é aconselhável? Justamente por isso, porque muitas vezes o cidadão acha que tem um direito que ele não tem e desconhece o direito que ele tem. Por isso o advogado... Exatamente, por isso o advogado é tão importante. Então, eu não acredito que vai acabar com os advogados, mas os advogados, eles precisam, sim, se atualizarem, né, para eles conseguirem andar junto com o mercado, né? Inteligência artificial, as extrajudiciais, né, e passar, é tão interessante, eu sou professora universitária, e é sempre assim, a gente vê meus alunos, professor, vamos botar na justiça, né? Ou a gente vê o próprio cidadão que fala assim, tá achando ruim, me põe na justiça. A gente tem que parar com essa ideia dessa alta litigiosidade, mas isso é cultural nosso. É cultural. Né? Então é preciso que a gente comece agora e essa questão do incentivo, né, a extrajudicialização, a mediação, conciliação, a arbitragem, ele já vem de alguns anos, mas ganhou uma força maior, um incentivo maior desde 2010. Então, podemos dizer aí que tem um incentivo grande, né, a partir de 2010, mas já se fala muito disso há anos atrás, né? Então, tem 15 anos. Em 15 anos não se muda uma cultura, não se muda, né, uma geração. Então, a gente planta agora para daqui, quem sabe, 2, 3 gerações, tenha-se a mudança desse hábito cultural do litígio. Do seu ponto de vista, o que você destaca, quais as áreas
que hoje nós temos no extrajudicial? Bom, a advocacia consultiva, de um modo geral, então a gente tem as questões de compliance, né? As questões de LGPD, as adequações de LGPD, ISO, né? Então isso vai muito dentro do direito empresarial. A advocacia partidária, né? Ela, quando não é necessário ir ao judiciário, né? Então, por exemplo, presenças em CPIs, né? Consultas de todas as formas aí na questão partidária. A gente tem essas questões de cartórios, né, que a gente já falou bastante, das demandas junto aos cartórios, e a gente tem várias outras questões, por exemplo, demanda extrajudicial de consumidor, em que se pode resolver por algumas plataformas, como por exemplo o próprio consumidor.gov, né, o site www.consumidor.gov.br. Aqui no Distrito Federal, houve uma parceria do Tribunal de Justiça com o site, então o advogado ele pode tentar resolver pela plataforma do consumidor.gov antes de judicializar, e aí é extrajudicial, apesar de entra no PJE, ali consegue, mas é algo extrajudicial, né? Não está no judiciário. Nós temos aqui no Distrito Federal, extrajudicial também, o programa de superendividados, pensando na questão do consumidor, né, que foi inclusive uma legislação fantástica, né, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, e depois a gente pode falar sobre ela, né, mas a gente pode, aqui no Distrito Federal, existe esse trabalho dos superendividados, né, em que tudo é feito de forma extrajudicial, mas depois, no que eles chamam de pré-processual, transforma-se numa sentença, homologa aquele acordo extrajudicial que foi construído, né? A gente vê isso também nas ações de família, né? Nesse pré-processual. Isso é algo assim, tá, professor? Eu estou falando aqui do nosso Distrito Federal, mas em outros estados também tem. Né, as câmaras de conciliação, mediação e negociação e arbitragem também. Quando se pensa em direito privado, principalmente internacional, ou grandes negociações, né, em outros estados, que as custas processuais são altíssimas e o tempo, custo-benefício é muito melhor numa câmara de arbitragem ou de mediação e conciliação, então as empresas elas optam por isso, constando até nos contratos, né? Caso haja, né? Então, são vários os ramos, a gente falou aqui em várias as áreas, não só administrativo, por exemplo, junto aos governos, ao DETRAN, né? Eu ia dizer, para iluminar aqui, processo administrativo, qualquer tipo, a CPI é praticamente um processo administrativo, a gente atua, a assessoria parlamentar também tem várias ações que a gente faz, tudo extrajudicial, as negociações que são feitas. Então, é uma área muito rica, né? E sempre precisa da presença do advogado. Exatamente. Sempre, eu entendo assim que as pessoas, quando pensam no extrajudicial que não precisa do advogado, eu acho que ainda é uma falta de conhecimento da área. As pessoas querem litigar, enquanto pode resolver, às vezes, negociando. E existe uma desvalorização também um pouco da profissão, né, professor? Porque é assim, isso a gente pode contar. Professores têm vários causos, né, como diz aí o pessoal de antigamente, né, tem muitos causos. Mas aconteceu uma coisa inédita comigo como advogada, eu tenho 18 anos de profissão, de militância na advocacia, e aconteceu uma coisa inédita comigo agora recentemente, no fim do ano passado, início desse ano de 2025. Era uma ação em que tem um contrato de honorários e esse especificamente tinha valor de honorários no êxito, né? E aí a gente ganhou e na hora de cobrar os honorários, falou, não, mas eu achei que você fosse trabalhar para mim sem me cobrar nada. Olha, mas tem um contrato, está assinado. Eu expliquei no momento da contratação, tintim por tintim, como é que era, perguntou se tinha dúvida e tal. Então, existe essa ideia
professor Marley, e aí não se sabe se essa ideia é pela forma como antigamente se trabalhava a advocacia, ou pela quantidade, né, oferta e procura de mercado, mas existe uma ideia que o advogado tem que trabalhar de graça, ou ganhar o menos possível, ou que ele ganha demais e não fez nada. É sempre assim, né? A gente já viu tirinhas e piadas, né? E agora na internet está muito mais, né? Tipo assim, divorciei, tal. Quem ficou com o patrimônio? O advogado, né? Então, existe muito disso. E não é verdade, porque o advogado ele é um profissional que ele merece ser remunerado. E existe uma tabela, né, da OAB para dar uma ideia para o advogado do mínimo que ele pode cobrar, né, caso ele esteja ali no litígio. Desculpa, caso ele seja contratado. Existe uma tabela. Né? Muitas vezes, muitos colegas, jovens advogados, me procuram e falam assim: doutora Helena, quanto que eu cobro uma causa assim, assim, assado? Ó, vamos pela tabela da OAB que ela dá a base do mínimo para se cobrar. Né? Inclusive, o próprio estatuto da ordem, né, o código de ética, eles falam que o advogado que cobra a menor do que está lá na tabela, ele está cometendo uma infração. Né? Isso não é aplicado, punido hoje, porque também é muito difícil de se provar, né? Mas existe sim esse trabalho. E é necessário que haja essa valorização do profissional advogado para que, quando ele olhe, né, quando a gente vai pensar em custo-benefício, vale a pena ficar 10 anos litigando, cobrando inicialmente 10 mil reais, ou vale a pena cobrar 3 mil reais em algo que em 3 dias resolve? Vamos pensar no custo-benefício, vamos dividir. 3 mil por 3 dias é R$ 1.000 por dia, 10 mil por 10 anos dá quantos centavos por dia? Exato. Quando Quando eu faço a precificação, eu sempre observo a minha hora trabalhada. A valorização que eu coloco é em cima da minha hora trabalhada. Eu observo quantas horas eu vou gastar naquilo. Eu primeiro faço um estudo de qual é o tempo que eu vou gastar, qual é a dificuldade que eu vou ter, e aí eu vou fazer minha precificação. Aí eu coloco o valor em cima da minha hora trabalhada. Eu não fico pensando muito tempo. Agora, se essa demanda vai demorar 1 ou 2 anos ou 3 anos, eu também coloco aquele pagamento mensal para o meu acompanhamento. Então, o advogado tem que receber, porque é trabalho, é prestação de serviço. Né? Exatamente. Mas eu não queria desviar aqui, eu quero entrar num outro ponto interessante. Você sabe que hoje em dia nós estamos tendo uma dificuldade com as redes sociais, adaptação das relações humanas, principalmente em questão de namoro. A gente conhece as pessoas pelas redes sociais, conversa pelas redes sociais, e depois tem a questão do relacionamento físico, pessoal. E aí vem a questão do contrato de namoro. O que você acha do contrato de namoro? Professor, o contrato de namoro, ele surgiu, poderíamos dizer assim, ele surgiu não, ele ganhou destaque com a pandemia, né? É bom sempre a gente lembrar, eu ontem estava lembrando, ontem foi um dia de rememorar aqueles meses em que ficamos, né, todo mundo de lockdown e tal, foi algo muito tenso, né? E muitos casais que estavam se conhecendo acabaram, por não ter tudo fechado, acabaram indo morar juntos. Mas eles não tinham a intenção de constituir família. Porque é importante a gente esclarecer essa diferença. O que é o contrato de namoro? O contrato de namoro é duas pessoas, né? Elas resolvem estabelecer ali normas de relacionamento para proteção, inclusive, do próprio patrimônio. Né? É importante a gente esclarecer isso. Do patrimônio e da questão dos filhos, também a questão da socioafetiva que tem, né? Não só isso, mas a questão de patrimônio, questão de pensão, questão de nome, questão de um monte de coisa, né? E é muito comum, professor, é algo assim, o namoro, quando
quando a gente pensa 10 anos atrás, culturalmente, 15 anos atrás, era assim, cada um na sua casa, encontrava, no máximo dormia de sábado para domingo, de sexta para sábado, passava final de semana na casa um do outro, às vezes um fim de semana na casa de um, outro fim de semana na casa do outro, né? Era assim que se namorava. Hoje já se namora morando junto na mesma casa, né? E aí, o contrato de namoro surgiu justamente para essa proteção. Por quê? E é extrajudicial, né? Exatamente, ele tem que ser feito, registrado num cartório, né? Para essa questão de proteção. Por quê? Porque existe dentro da Constituição e na própria legislação civil uma entidade familiar chamada união estável, que é quando duas pessoas, elas com a intenção de constituir família, elas, né, passam a conviver como se marido e mulher fossem, ou como cônjuges, né, como se fossem cônjuges. E isso é extremamente importante, porque uma união estável, ela traz consequências. Por exemplo, pensão no caso de falecimento, né, pensão por morte, partilha de bens, os bens adquiridos ali, as heranças, né, ou a herança. Então, tudo isso, né, fica, a partir do momento que tem essa intenção de constituir família, né, e existe uma facilitação de transformação dessa união estável em casamento, né? A própria lei diz que é obrigatório, que deve haver, né, uma facilidade, uma forma de se facilitar a conversão da união estável em casamento. Agora, professor, a gente tem a união estável em que as partes vão lá no cartório e fazem um documento de união estável, uma escritura pública de união estável. Esse é bom, porque lá eles colocam as regras, o regime de bens, né, se acontecer isso, aquilo outro, qual que é a consequência. A proteção à herança. A proteção à herança, né? Então, isso é interessante. Mas e quando essa situação é fática? Ou seja, não está no papel, não está documentada por meio de um, como diz o pessoal, né? Lá no papel, não tem um papel, né? Aí como que fica isso? É só um fato. Aí vai a testemunha. Aí a testemunha diz assim, não, eu conheço o seu fulano e a dona Beltrana, eles moram na mesma casa, eles chamam de marido e mulher, né? E aí, mas como fica essa questão de constituir família? Porque esse é o ponto, né, da união estável. Então, o contrato de namoro, ele veio justamente para ficar bem claro que o casal está se conhecendo e não tem intenção naquele momento de constituir família. Esse é o ponto-chave. Exatamente. Depois, eles podem mudar essa escritura. Pode evoluir ou não. Exatamente. E transformar ele numa união estável ou casar, né? Mas ali vai ser respeitado, porque muitas vezes com a pandemia, né, o casal se conheceu, foi morar junto, com 2 meses morando junto, um dos namorados ali, né, alguém daquele casal falece e aí veio-se toda uma discussão sobre herança, pensão e tal, né, que, como eu disse, pode impactar aí diretamente na vida do cidadão. Então, é uma novidade, está na moda e vale a pena. Eu, inclusive, professor, indico um curso do professor Fernando Cardoso, né, que ele fala muito sobre isso, ele dá várias dicas e tem a parte prática em que ele faz os contratos de namoro, viu? É indicação minha, aprendi bastante no curso dele. Ótimo. O que você acha desses conceitos de justiça multiportas? Professor Marley, a justiça multiportas é um conceito muito interessante. Esse conceito foi proposto nos Estados Unidos com a ideia justamente de extrajudicializar, né, as demandas. Então, a justiça multiportas são várias portas de uma forma bem resumida, né? Eu poderia adentrar aqui no conceito, mas como o nosso podcast atinge não só o pessoal do jurídico, né, então eu vou traduzir do juridiquês para o português, né? Ele tem várias possibilidades de resolução de um litígio, de uma demanda, né? Então, a justiça multiportas, ela traz, durante muito tempo,
ela foi tratada como mediação, conciliação e arbitragem. Né? Era essas três, efetivamente, que durante muito tempo se dizia que era a justiça multiportas. Mas, em estudos mais aprofundados, aumentou-se essa gama, esse leque. Né? Então, existe a possibilidade de resoluções como, por exemplo, o consumidor.gov, que são plataformas, né, em que as partes entram ali para resolver uma demanda, um litígio. E existem várias outras formas. Tudo aquilo que é possível se resolver, né, desde que não seja no judiciário, porque o judiciário também é uma porta, né, tem a porta do judiciário, tem a porta da mediação, tem a porta, outras portas da conciliação, é considerado justiça multiportas. E é uma tendência, como eu disse no início aqui do nosso bate-papo, no nosso podcast aqui hoje, é uma tendência de que cresça muito. Por quê? Porque os litígios, eles tendem a crescer, principalmente agora, né, como o professor muito bem falou, de rede social, de globalização, de acesso à informação, né, de bombardeio de informação o tempo inteiro. Né? A gente tem crimes hoje que há 10 anos atrás a gente jamais imaginou, né, que teria. Então, crimes contra consumidores, por exemplo. Não estou falando desses crimes, né, que já existem aí há milênios, né? Estou falando de situações em que o consumidor, por exemplo, passa, em que é considerado crime, né? Existe uma consequência civil, né, que há 10 anos atrás jamais se imaginou que teria. Como, por exemplo, os crimes de engenharia social, né? Aquele pessoal que liga, olha, do banco, usou seu cartão, e a pessoa sem querer ou acreditando naquilo porque existe uma ligação de um número que alguém do próprio banco em algum momento ligou, ou que o próprio consumidor ligou para aquele número, né? E ali furta-se ou rouba-se, eu não vou saber que não é a minha área, o direito criminal, mas se desvia o valor daquele consumidor. E a responsabilidade do banco? A responsabilidade da instituição financeira? Sabe por quê, professor? Pensando nesse ponto específico, já que a gente pegou ele aqui como exemplo, a gente observa uma diminuição de agências bancárias. Tudo está sendo resolvido por aqui, né? Pelos smartphones, pelos computadores. A única coisa que não faz é imprimir dinheiro, mas existe o caixa eletrônico. Né? E a gente nem usa mais o Pix, as transferências, né? Os cartões, até por aproximação, tudo facilita para não ter mais a agência bancária. Mas e a segurança do consumidor? Então, eu estou dando esse exemplo, né, para a gente pensar um pouco nessa questão, né, de que é preciso estar se atualizando constantemente. Por quê? Os últimos 10 anos de avanço da tecnologia equivalem todos os milênios da história, né, em termos de avanço. Avançou-se mais de 2015 para cá, em termos de avanço tecnológico, do que do início da existência do mundo até 2015. Então, agora é tudo muito acelerado. O www surgiu em 1994. A partir de 94, a velocidade das mudanças é algo assim que a gente jamais imaginaria 25 anos atrás. A gente não tinha como imaginar. E agora com essa tecnologia quântica, ainda vai ser mais rápido ainda. Então, ou seja, a mudança é muito rápida. E essa advocacia extrajudicial, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Essa advocacia extrajudicial, eu gostei muito de ouvir você iluminando, né, a todos nós com a sua sabedoria, porque eu vejo que cada dia mais a desjudicialização vai crescer. E é importante entender que não vai ter falta de trabalho para o advogado. O advogado tem que entrar nesse nicho e, como muito bem dito, muito bem colocado, especializar naquele nicho em que ele quer trabalhar. E aí ele vai ter o serviço. E o que é mais importante, os honorários são mais rápidos. A sensação de justiça ou de direito é mais rápida.
Então, ou seja, quanto mais a gente puder trabalhar em cima disso, na minha opinião, até aqui estava te ouvindo, me parece que é semelhante à sua, quanto mais a gente trabalhar e ter mais conhecimento sobre isso, melhor é para nós, advogados e para o próprio cliente. Essa é uma opinião que eu tenho. Qual é a sua? O jurisdicionado, e nós advogados também, a gente fica com sede de justiça. Isso é algo que eu acredito que é inerente de todos os operadores do direito. Então, quando se pensa em acesso à justiça, a maioria das pessoas lembra do acesso ao poder judiciário. Como eu disse, quando eu estava falando sobre a interpretação do artigo 133, né, da Constituição Federal. Acesso à justiça ultrapassa o poder judiciário. Não é só bater na porta do judiciário e falar assim, judiciário, olha aqui, eu tenho uma demanda. Não é só isso. Significa uma solução plausível ao interesse dos jurisdicionados, né? Significa que isso aconteça de forma rápida, célere, né? Significa que haja uma paridade de armas para os jurisdicionados, né? E significa que existam opções para que o jurisdicionado possa escolher aquilo, né, que efetivamente vai lhe trazer a melhor solução para aquilo que ele busca. Por que eu estou dizendo isso, professor? Em 2023, nós tivemos o julgamento no STJ e depois no STF sobre o caso de quem que era a propriedade do Palácio das Laranjeiras lá no Rio de Janeiro. Se era da Princesa Isabel ou se era do governo do estado do Rio. 2023. A ação era de 1800 e alguma coisa, no fim dos anos 800, início dos anos 1900. 123 anos, 100 e alguma coisa assim. 123 anos. Princesa Isabel já faleceu, os descendentes diretos, os filhos já faleceram, provavelmente os netos já faleceram, e quem continua com a demanda seriam os bisnetos, os descendentes. Ok, a Princesa Isabel, ela teve o direito, o acesso à justiça dela respeitado? Demorou demais, né? 123 anos para resolver uma ação. É óbvio que eu estou dando um exemplo, né, de algo que demorou muito, mas a média de trâmite processual no Brasil é entre 10 e 15 anos, a média, estou falando média. Né? Pode ser que tenha ação entre 8 e 15 anos, pode ter ação que demore menos tempo, sim, tem ações que demoram menos tempo. Quando pensamos, por exemplo, aqui no nosso DF, que a média é bem menor, 2 anos, quando se pensa até segunda instância, né? Até Tribunal de Justiça. Mas quando chega no Tribunal Superior, aí esse tempo aumenta. Por isso que a gente se fala de média de 8 a 15 anos, a depender da situação, às vezes demora muito mais. Depende do grau de complexidade, depende das partes que estão litigando, depende de muita coisa, né? Então, é preciso respeitar esse acesso, essa sensação de acesso. E é o que o professor falou. Quando pensamos na desjudicialização, na advocacia extrajudicial, em seu termo mais amplo, a gente tem esse acesso acesso à justiça de uma forma efetiva. O cidadão sente que ele teve a solução do conflito dele, ele sente, olha, meu conflito foi resolvido. Pode não ter sido a melhor solução, mas foi solucionado, né? Não vai ficar nesse excesso de recurso daqui, recurso dali, recorre para cá, dá uma decisão aqui, recorre ali. Um processo que demoraria ali 6 meses, tem 6 anos que está em litígio, né? que está em trâmite. Então, tudo isso impacta. E para o advogado, é importante lembrar aquilo que eu falei. Cada um tem uma forma de fazer a cobrança dos honorários. O professor falou, cobra, né, faz a média, cobra por hora, né, faz a expectativa das horas que ele vai trabalhar, e ali ele colaciona, ali ele precifica os honorários dele, né? Mas a grande maioria dos advogados acaba por não pensar dessa forma. Pensa-se no montante que
que vai receber de início e esquece de fazer essa O tempo divisão, que vai demorar. né, pelo tempo que vai demorar. Mas isso também é assunto para outro podcast, quando a gente for falar de honorários, né, precificação, valorização de honorários. Mas eu concordo com o professor, né, imensamente, que é uma opção. Agora, tem casos que não tem como não judicializar. Mas só para finalizar, já que o nosso tempo está acabando e eu falo bastante, né? Vocês perceberam. Essa questão da desjudicialização está tão em voga que já existe a possibilidade de mediação e conciliação perante os órgãos públicos, seja em ações da Receita Federal, seja em ações de outros órgãos, né, como o DENIT e outros órgãos. Então, muito se tem falado na possibilidade da aplicação de mediação e conciliação, né, até em ações cuja parte é o poder público, justamente para diminuir a quantidade de ações judiciais, respeitando, óbvio, as normas quando envolvem aí o direito administrativo e o direito ao poder público. Eu sempre gostei do extrajudicial, sempre trabalhei no extrajudicial. E um dia eu estava conversando com um colega, o colega chegou para mim e disse assim: eu nunca te vi você no tribunal. Eu falei, mas eu não milito em tribunal, eu milito no poder legislativo, né? Eu mexo com área rural, né? Quase não preciso ir ao tribunal, raramente eu vou. Eu sempre gostei dessas áreas que não tinham tribunal, porque é mais rápido, a decisão é mais rápida e o retorno financeiro é mais rápido e maior às vezes. Então eu sempre defendi. E agora, com o CNJ apoiando, fica melhor, né? Bom, nós estamos encerrando aqui, estamos aqui com a professora Helena Lariucci, abrilhantou o nosso podcast com sua sabedoria. Eu queria agradecer, professor, sua presença aqui. Gostaria que viesse outras vezes, quando quiser. Você é sempre bem-vinda. E muito obrigado por suas palavras. Por favor, encerra a sua palestra. Eu agradeço, professor, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho. A sabedoria que o professor falou, eu agradeço, mas não tanto. Eu deixo aqui uma mensagem, professor, se me permite, na importância do estudo, na importância do aprofundamento, né? Não entrar, né, nessa ideia de que o advogado vai ser substituído. O bom advogado não vai ser substituído, mas o advogado que não se adequar às novas tecnologias vai ser substituído pelo advogado que se adequa, né? Então é importante a gente estar sempre estudando, se atualizando, né? Tanto com as novas tecnologias quanto com a legislação. Então, muito obrigada, espero aí ter contribuído, espero que o pessoal goste e estou à disposição. Muito obrigado, um abraço, até o nosso próximo podcast.